pessoal, nós estamos aqui e vamos gravar o 7º episódio do Poloencast, que é o nosso podcast super querido do Polo. E hoje eu tô aqui com as Double Bárbaras, gente, duas, assim, é pra confundir minha cabeça, né? Elas querem me deixar doida aqui. Eu falei, quem vai? A Bárbara, mas e quem mais? É a Bárbara, mas e quem mais, gente? Então, Duas juntas. tô aqui com a Bárbara da Casa Verde, né, que é associada do Polo. Ela vai contar um pouco mais para nós sobre isso. E a Bárbara Ferri, que também é associada do lado de cá, né, Bárbara, como Outro lado. arquiteta, que faz muitos projetos. E é legal porque ela faz o projeto da planta, né, e o projeto arquitetônico, mas muito atrelado ao projeto de interiores, o que é muito legal. Principalmente para nós, né, Bárbara? A gente Exatamente. adora isso, A né? gente adora a parte de interiores. Agrega. A nossa área. Então, Bárbara, conta um pouquinho para nós sobre a tua história com a Casa Verde, né? A história da Casa Verde. O que a Casa Verde faz? O que ela tem a O oferecer? que ela tem de profissionais especial? engenheiro. A Casa Verde faz muito pouco tempo que eu estou na Casa Verde, faz só 1 ano e meio, né? Mas a rede, de modo geral, é uma empresa centenária. Então, ela tem 111 anos aí de história. Olha só. Começou com uma pequena, uma lojinha, né, secos e molhados aí, há muito tempo atrás, que era, por incrível que pareça, uma casinha verde, e todo mundo falava Casa Verde, leva na Casa Verde. Olha Então, essa só, foi a não conhecia essa referência ao história. Girassol. E então, ficou, e esse foi o que pegou o nome. Hoje está na 2ª geração, passando para a 3ª, a geração da Maria Processo de Cristina. sucessão. Ela é uma mulher à frente da rede há mais de 40 anos e agora está passando a sucessão para a filha. Para a Que filha e legal. para Uma o rede de marido. mulheres. Olha só. Mulheres. E é uma empresa muito consolidada no mercado, né? Eu venho do ramo de imóveis de uma empresa menor, e quando eu entrei na Casa Verde e vi a grandiosidade, né, da rede. Você já atuava nesse mercado? Já, eu atuava com móveis de escritório, mas tinha residencial também. Foi onde eu conheci Sim. a Bárbara a primeira vez. De outra Outro carnaval. Vai. Mas como não era na cidade, eu não tinha tanto acesso assim aos profissionais daqui. E aí eu entrei na Casa Verde. Surgiu uma oportunidade, entrei como consultora e depois me passaram a gestão aí, confiaram a mim essa A gerência, carga. Mas é uma E é uma responsabilidade, né? Muito Muito. grande. Como eu falei, é uma empresa bem consolidada, além de ter mais de 100 anos, então são 25 lojas, né? Não é Sim. uma loja, é uma matriz lá em Mirassol que toma conta de Sim. 25 lojas. Dentro do estado de São Paulo é a maior rede de imóveis de médio e alto padrão. Dentro do estado de São Paulo é a loja número 1. Do Brasil não, porque não tem em todo o Brasil. Uhum. Mas nós temos loja em Campo Grande, Uberlândia, Uberaba, então tem fora Não é do só estado no também. estado. Cuidado mesmo, Sim, Casa Verde. sim. Eu lembro quando eu casei, que eu falava assim, eu quero um guarda-roupa da Casa Verde. Eu tenho até hoje, 16 anos Olha já. só que case. Ah, que depoimento bom. Então, a gente conversou sobre isso já. Foi, e a Casa Verde tem muitos hoje, né? A gente atende muitas pessoas que minha avó teve, minha mãe teve e eu vim comprar. Então, é uma rede, é uma loja assim. Então, todo mundo passou, todo mundo comprou. Então, a mãe, várias gerações. E é muito interessante, né? É porque hoje a gente sabe que no mercado é difícil perdurar por muito tempo. Sim, principalmente Sim, quando com entra certeza. nesse quesito de imóveis prontos, Sim, né? sim. Porque, assim, hoje a internet tá aí pra... Tem né? muita Tem muita concorrência, opção, né? foi Muita. cada vez mais abrindo outras lojas, Sim. né? E essa questão da fidelidade do cliente está cada vez mais Sim. banal, né? Não Sim. tem mais essa coisa que o cliente fala, eu só quero comprar Sim, móveis, Casa Verde, é porque né? antes, né, você pega aí, vamos colocar aí, a concorrência era muito menor, né, há 15, 16 anos atrás. Exato. E assim, não a tem gente internet, né? não tinha internet e a gente tinha assim, Internet. né, era um móvel de referência, né, pra gente, não, porque a gente sabia que o quê? O móvel da Casa Verde era um móvel consideravelmente muito bom. Uhum. Então, e um guarda-roupa é uma coisa que você fala assim, vai peso, é um negócio, um móvel grande, é uma peça de composição muito grande dentro de um quarto, né? Uhum. E aí eu falei, não, eu quero um guarda-roupa. Meus pais tinham. E aí eu falei, não, eu também quero. Quando eu casei, eu falei, não, isso eu não abro mão, eu quero um guarda-roupa da Casa Verde. Porque a gente sabia que era um móvel de referência, né? Sim, e também é uma coisa que você consegue visualizar melhor o acabamento, vai até lá, sim. porque
você compra uma coisa na internet, não é Não. qualquer coisa que você consegue entender o acabamento. Eu falo que nem tudo dá para concorrer. Não, né? não tem como. E aí, esse Principalmente diferencial que é qualidade. legal a gente entender, né? É. Porque às vezes o cliente pensa que é a mesma cadeira, é a mesma poltrona. Claro que num móvel mais robusto, assim, as pessoas têm Sim. medo, É. né? Ah, Mas mas num a gente- sofá, por exemplo, o É. conforto. Como é que você vai testar não, o eu conforto falo para os disso? meus clientes. Sofá, cadeira, mesa. Agora a gente teve uma experiência com mesa. Então, assim, tem muita coisa que na hora que você vê na internet, até com fotos com zoom, o acabamento é perfeito. Mas e a qualidade disso no uso? Não é nem a Sim, qualidade que sim. você vê, é a qualidade no uso, Sim. né? Principalmente quando entra O em desgaste, às assunto. vezes, sai o barato, sai caro, né? Exatamente. Quando entra assunto cadeira e sofá, eu falo sempre, gente, tem que sentar, tem que provar. Porque às vezes não adianta ser bonito, né? Às vezes é bonito, de internet também vai ser bonito. Mas Mais tá, vai ordinário. durar quanto? Exato, exatamente. Bonitinho, mas É ordinário. ordinário. Exatamente. E antigamente a Casa Verde ela confeccionava móveis e tudo começou com Ah, dormitório. Tanto é que hoje não, hoje hoje não, hoje são são fornecedores. terceirizados as Isso. fábricas, mas também tem essa coisa, vocês também têm essa flexibilidade de medidas, Tem, e a tem gente essa tem personalização, vamos dizer assim. dentro dos fornecedores, a gente busca muito algo exclusivos e diferente. Então, Uhum. dentro da produção dos fabricantes, às vezes a gente procura, a gente entende a necessidade do cliente, né, em todas as lojas, e fala assim, ó, chega no fornecedor e fala, ó, a gente precisa de algo. Muitos fornecedores fazem produtos exclusivos para a loja. Sim. Então, assim, eles produzem Sim. para Casa Verde. Outras lojas não vão vender, né? Porque a gente É. até outros fornecedores têm, outras É lojas praticamente pra uma venda. produção terceirizada, não deixa de Exato, ter ainda isso, só que por conta da amplitude, E hoje é uma rede outra grande, logística, né? Rede Exatamente. grande demais para ter uma produção própria, Sim. né? São quantas lojas? São 25 lojas. É. E as 25 lojas, a gente A produção é mesmo- centralizada, o é tudo estoque no é mesmo centralizado. local. É tudo mesmo Uhum. mesmo estoque. Então, hoje, a gente tem lá em Mirassol o que era a fábrica. E é Uhum. bem legal, porque lá dentro da Eu já fábrica estive lá. tem um museuzinho. Aham. Tem o sexto histórico. guarda-roupa que foi produzido na Casa Sim. Verde. Tá lá, Nossa. a Maria Cristina mantém lá, o pessoal mantém lá. Então, o que era um parque, né, de Fabril lá, hoje é só depósito. Então, tem 2 lojas lá em Mirassol, porque aonde surgiu é a referência, e tem o estoque lá. Então, só que esse depósito, a gente é interligado, todas as lojas têm acesso. Sim, Então, porque aí fica centralizado, né? exatamente. E aí vocês, por exemplo, se o cliente precisa da produção de uma peça num tamanho maior ou menor, ali dentro daquilo Personalização. que vocês têm, vocês fazem também. Muito. E tem um prazo mais agilizado também, né? Pelo que eu vi, assim, vocês conseguem ter uma dinâmica de... Tem, hoje, com o crescimento da rede, então a gente tem uma flexibilidade no fornecedor Uhum. gigante. Uhum. Então, a gente consegue, desde ter muita personalização própria do fornecedor, mas, de repente, o profissional precisa de uma medida quebrada de um sofá. E o cliente que ele quer personalizado, Consegue ele fazer. espera. Sim. Porque assim, ó, se ele tá com pressa. Por mais ansiedade que tenha, Se ele tá com pressa, ele vai aceitar o que tem. Assim, claro que ele vai escolher, mas ele vai escolher as opções que é de catálogo ou que é de loja. Então, o que é perfil de cliente. sim. Agora, o cliente que ele quer um detalhezinho diferente ali, ele espera quantos dias for. Sim, porque ele sabe que ele está fazendo aquele investimento e vai Isso, ficar olhando para exato. aquilo por um bom É. tempo. E depois fala, poxa, por que que eu não fiz isso? E tem cliente que assim, Vai é perfil, né? substituir. Tem cliente que vai, é um sofá off, é off. Tem uns, não, mas esse off Que é mais tom de amarelado. Exatamente. Às vezes pega É os o terceiro tom arquitetos, do faz esse bloco. Então, eu acho que assim, o cliente que quer o móvel, ele vai esperar, independente do prazo. Porque hoje em dia, se você for comprar em qualquer loja, é meio que padrão, assim, os prazos. As fabricações. Você sente que é meio que padrão os prazos. Mas, assim, o que eu vejo é que, assim, tem loja que é aquilo lá engessada. Ó, é isso. Já é o que eu já até falei pra Bárbara. A Bárbara, o que me ganha é essa atenção, sabe? De esse cuidado, Não, a de gente entender vai cada conversar com caso. ele.
tá com pressa, vamos ver Vamos ver o o que que a a gente gente pode consegue. fazer. Nossa, isso aí eu falo assim, porque hoje em dia era do imediatismo, né? Todo mundo quer pra ontem. Sim. Só que esse ontem, às vezes, o cliente abre mão pela personalização. Isso, e às vezes esse ontem é mais uma coisa que está na cabeça dele ali, uma exato. pira ali naquele momento, É. que é uma necessidade real. Exatamente. Então a gente É tem toda diferente, essa E é isso que a Casa intermediação, Verde né? atende. Então, por exemplo, a gente tem muito estoque. Uhum. Tem muito produto em estoque para atender os imediatistas. Sim. Mas tem muita personalização. Sim, e aí tem que aguardar. Tem aqui aguardar. A gente até falou isso hoje, Foi. né, para minha sala, né? Verdade. E aí eu mandei também. É, ela Assim, falou exatamente isso. então a gente já tem esse discurso, porque Uhum. eu tenho para atender de imediato. Então Sim. eu te apresento de imediato ou a gente pode personalizar. Você vai Tem- ter opções, né? Falar, eu quero um aparador, ó, tenho esse em estoque, mas eu tenho esse que 90 dias. Não, E tem eu essa sou dessas questão que é que mais eu espero exclusivo. 6 meses, mas eu quero aquele que eu bati o olho e gostei. Aquilo que você gostou, com E tem certeza. muito cliente que é assim, Sim. né? Ele vai esperar. Se ele se encantar com a peça, principalmente móvel solto, né? Porque quando você fala de um Você plano... falou de uma coisa que eu ia perguntar, parece que você adivinhou. Eu tava curiosa com essa história, porque eu vi vocês aí no blá blá blá, móvel solto. Afinal de contas, o que é móvel solto? O que Móvel- vocês falam, né? Porque Que assim, ó, é quando- móvel solto. Quando a gente vai fazer um projeto, Uhum. tem coisa que a gente... Eu vou falar, mas assim, não é porque a Bárbara tá aqui, não. Mas eu acho o móvel solto muito mais elegante. Uhum. O acabamento dele é mais fino. Se você vai fazer um aparador Uhum. planejado, fica aquela coisa engessada, quadradona. Por mais que hoje em dia tem marcenaria que faz canto arredondado, Sim, não sei o quê, sim. mas é uma peça mais bonita, né? Sim. Com lâmina, é muito mais chique. E aí, é um móvel solto do que um móvel planejado. Sim. Aí tem peça que você vai ter que personalizar. Só que personalizar como? Com planejado. Armário de cozinha. Tem que ser planejado, Não né? como. Assim, você consegue colocar um modular? Consegue, mas não fica Não fica legal. planejado, né? Uhum. Agora você vai colocar uma mesa de centro. Meu, tem que ser móvel solto, Sim. né? Um aparador, Mesa de mesinha jantar lateral. que seja, mesa né? de Não vai ser uma jantar. coisa travada De ali, repente, você né? fazer uma mesa de jantar de planejado. Uhum. Matou o projeto, matou a Sim. casa. Então, assim, tem coisas que a gente prioriza com um móvel planejado. E o que é legal também é que o cliente consegue visualizar, né? É, Vai na loja, vê a vê, peça pronta, senta, né? imagina, porque é tão difícil a gente transferir a ideia do cliente. Imagina ele visualizando uma Sim. coisa, para ele conseguir passar para você como profissional o que ele quer, Aham. para você tangibilizar isso, enxergar o E que a vai peça fazer, solta, vai ela tem um produzir. charme, sabe? Às vezes a gente coloca uma no projeto, porque a gente tem lá as marcas, disponibiliza os blocos pra gente. Então, a gente coloca o bloco que o cliente vai realmente pôr. Uhum. Só que aí, na hora que chega na loja, tem lá uma peça que nem a gente viu. E O aí você cliente olha aquilo Tô com aquilo, e esquece. pronto. Não vai pronto. ter vez, sabe? Uhum. O meu voo solto, ele tem um charme. É igual mesa de cabeceira. Eu falo pra todos os meus clientes. Gente, mesa de cabeceira, vamos fazer planejado? Tudo bem. Mas uma mesa de cabeceira solta é muito mais bonita. Não tem nem comparação. Fica chique o ambiente, porque é uma peça leve. Não é aquela peça pesada, quadradona, Sim, sabe? sim. Porque assim, o móveis planejado, ele veio pra compor a casa nos ambientes planejados, Sim. né? Que precisa ser sobre Um medida. guarda-roupa, armário de E aí, cozinha, né? ele agregou muitas outras coisas. O pessoal, mais prático você chamar o marceneiro e fazer tudo, né? Mas Sim. assim, é outro charme a casa, não tem É. nem comparação. Essa mescla é legal, né? É, Cada um sim. ter aonde E eu acho realmente que, tipo, o faz guarda-roupa, antigamente, a gente comprava porque os pés direitos eram mais baixos, né? Tinha toda essa questão. O pé direito de uma casa, antigamente, era 2,80. Hoje Sim. em dia, é de 3 É. pra cima. Já o móvel pronto, ele chega numa altura ali que você não acha... Assim, pode até ser algumas empresas que tem, mas um guarda-roupa com, sei lá, 3,10, 3,20 de Não altura. faz pela Não estrutura. tem, sabe? Nem planejado, porque você tem que... A chapa é 2,70, então você tem que ter os tem que cortes ali. todo, sim. Então, a gente acabou trazendo o planejado para deixar ali tudo fechado. Lembra uma época que, não se usava móvel sem fechar até o teto de cozinha, porque pega poeira, guarda-roupa pega poeira, Gordura. tudo, né? É. E aí entrou essa questão do móvel planejado. Mas assim, você pegar um guarda-roupa móvel solto, até o guarda-roupa é muito mais bonito. Sim, O dependendo do acabamento da acabamento porta é dele, o muito mais estilo bonito, também. Agora também muita estilos. coisa usa estilo retrô. São coisas que você não vai fazer no é, planejado, né? estilos, né, de tudo. E o móvel solto, ele te possibilita, assim, as pessoas, eu vejo nos projetos,
fica aquilo ali. E o módulo Sim. solto, você tem a possibilidade, de repente, de trocar ou até mesmo levar. Mudou de casa, teve um apego com com aquela cadeira, aquela mesa, Sim. você tem essa flexibilidade de levar, mudar de ambiente, né? Carregar, né? De carregar. Porque pensa, Vocês você compra uma fazem casa, essa tem questão, móvel. por exemplo, de levar o móvel na casa do cliente para ele ver? Faz Se ficou demonstração. legal, se ele gostou naquele estilo, se não gostar, tem essa possibilidade de Se for troca. necessário, sim. Inclusive, a gente teve essa percepção de que o imediatismo das pessoas. São Carlos tem muita gente vindo da capital para cá, Uhum. então compra as casas e precisa das coisas de Já lá. tem que estar lá para. Tem que Porque tá já está lá. mudando, né? Exatamente. Então, e a gente faz essa opção. Então, se o profissional precisa muito, assim, eu tô com um cliente que ele quer colocar. A gente faz a demonstração de tudo. Então, leva sofá, leva mesa, leva cadeira. Nossa, que legal. Da sala. Que Monta a legal. sala, ficou, a gente já... É, porque às vezes o cliente está muito na dúvida, É. não E tem quer. cliente que não consegue ter a percepção Não. das peças soltas dentro do Sim, ambiente, sim. né? Isso é legal porque o cliente, até pra eles, porque agrega na venda. Claro, Às vezes claro. você monta Porque um a hora que cliente você com vê, uma- aí a Às pessoa se vezes o cliente apaixona. quer um sofá e uma poltrona e um tapete. Aí você leva uma mesinha de centro, uma leva um lateral, aparador, um é. barzinho, né? Pronto, Aí, venda garantida. é. Depois você enfiou na casa do cliente, ele vai... Aí ele não vai mandar devolver, né? Não, vai. Porque isso fica fica com a cara do cliente. E ele Sim. enxerga, assim, lá o real. Porque eu não sei. Bom, você mais do que ninguém pode falar, que às vezes um 3D e você consegue colocar para o cliente ver, Mas nem todo. mas nem todos eles conseguem. Não é a Não, mesma não é. coisa, né? O ambiente, você tá realmente É uma ali. percepção, eu falo que é o olhar de passarinho, né? É uma percepção num outro olhar. É Sim, diferente você ver na tela e você estar dentro do estar. ambiente, Exato. sabe? Você tá Muito- associado é, à imagem. Às vezes o cliente fala assim, ai, Bárbara, mas o ambiente... essa semana teve a gente colocou uma luminária em cima, mas eu achei que ficou pequena. Falei, mas você tá olhando de fora. Pensa que na hora que você estiver dentro do ambiente, essa luminária tá em cima de você. Uhum. Então, a percepção é diferente. E tem cliente que, mesmo vendo no 3D, eles não conseguem fazer essa associação de estar no espaço. Mas é difícil É mesmo, difícil, você imaginar. sim, É igual, por que a exemplo, gente já tá cor. viciada, né, É com que isso, vocês né? conseguem ter, justamente esse é o trabalho de sim, vocês, né, aham. como profissional, mas aí você sabe que aquilo que você tá vendo vai ficar legal, mas o cliente não tem ideia. Sim. E isso pode ser uma surpresa positiva ou negativa, Ou por negativa, mais com que você tá certeza. fazendo uma Não. leitura do gosto dele. E outra, muitas das vezes nem o cliente consegue passar pra gente o que ele gosta. Tem Sim, cliente que é uma incógnita. eu sei que eu Tem, sei às o que eu não quero, mas o que eu quero eu não exato. sei. Eles estão Uhum. muito assim, às vezes eles nem sabem o que eles querem ou precisam. Eles isso estão aí. bem assim. E aí entra, a gente Ele quer conversa, ser surpreendido, né? O cliente, na verdade, ele quer exato. assim, eu quero que você faça um negócio, que a hora que eu olhar, eu falo, É é isso. Mas como é que eu vou te É. falar o que eu quero se eu não sei? É. E você trabalha, por exemplo, fiquei curiosa agora, com vários estilos. Quando você vai montar um estilo de um projeto, por exemplo, Aham. você tem vários estilos, você vai muito buscando o estilo do cliente, ou você tem um estilo seu e as pessoas te buscam por conta de você ter esse estilo? Eu acho que assim, ó, eu já tenho o escritório há quase 13 anos, né? Nossa, Então, assim, bastante. hoje eu acredito muito que eu percebo, na verdade, que os clientes que me procuram têm um pouco da minha identidade. Uhum. Então, hoje eu não sofro mais com um cliente, vamos supor, é um cliente com um gosto muito diferente do meu me procurar. Porque a minha linguagem de projeto, e o Instagram ajuda muito a gente nisso, a minha Uhum. linguagem de trabalho é muito forte. Uhum. Então, são projetos mais delicados, são projetos mais minimalistas, com um toque um pouco mais delicado ali, feminino. Então, eu percebo que hoje, os clientes que me procuram, Já são já por conta são- dessa identificação. quando vem muito diferente o gosto, eu já sei que é indicação, né? Sei lá, uma pessoa que gosta de um material muito mais rústico, conversa com você e fala, a Bárbara vai lá. Vai lá, vai lá. E aí, o parceiro te indicou. exato, acontece e bastante até.
E aí a gente, é claro que a gente encarna a personagem ali do cliente, porque afinal é a casa dele, né? Ele tem que se sentir em casa, não eu, claro. né? Então a gente vai, é claro que no fundo sempre tem um toquinho nosso, por mais que seja uma linguagem muito diferente. Claro, porque você vai trazer aquilo mas que é a dentro da gente- sua leitura, E assim, ó, a mas gente você se entrega adapta. um documento para o cliente que a gente chama de briefing, né? Então Uhum. ali é um documento que a gente fala para o cliente, é um projeto em grupo. A gente precisa muito da dedicação deles. Então eles vão contar um pouco da gente, a gente fuça no Instagram deles para sentir o estilo, sentir o que eles gostam, se de final de Buscar semana eles referência. a gente meio que stalkeia mesmo o cliente, porque a gente quer referência. Se ele gosta de tomar uma cervejinha, se ele qual que é o perfil dele? É um restaurante Você mais vai descontraído, que se ele estudando mesmo a frequenta. pessoa, né? Exato, é muito. A gente estuda cores do cliente, a gente vê se ele usa prata, se ele usa dourado, a gente vê o dia a dia dele, se ele recebe muita gente. Então a gente, assim, analisa o cliente. Isso é Né? É um legal. processo. E esse é o trabalho mesmo, E assim, né? o que a gente tem que fazer? Por mais que às vezes eu não me sinta 100% à vontade naquele projeto, mas ele tem que se sentir à vontade. Com Né? certeza. Então a gente vai ter que buscar peças que vai condizer com o cliente e não com a Com gente. certeza, com certeza. Mas é legal essa questão de É. você também ter essa Ah, não. flexibilidade. Eu acho que não dá, assim, acredito que tenha muitos profissionais que têm um estilo muito forte e não abra mão E é daquele aquele estilo. estilo. Mas eu acho que, nós estávamos falando até isso, é muito regional isso. Sim. Muito regional. E eu acho que aqui em São Carlos é isso que funciona. Uhum. Sabe? Eu sinto que, assim, eu sou muito flexível com meus clientes. Até eu falo assim, vocês precisam... Ah, Bárbara, mas pode colocar o que você gosta. Eu sei, a gente vai colocar, mas eu preciso saber um pouco, eu preciso conversar um pouco. Sim, porque Porque eu não senão quero não que a casa adianta você deles- ficar fazendo tudo É, também, ele é. olhar e falar, "Ai, E eu não quero é, que não é eles se isso, sentem né? em casa, né? Eu não preciso me sentir na casa deles. Com né? certeza. Então eu falo, é um trabalho em grupo. Eu sempre falo, até no briefing tá escrito assim, né? Ah, é o material da discórdia, porque eu quero que o marido e a mulher sentem e respondem junto. Eu falo que é um exercício em conjunto. E aí tem muito que cada um tem um gosto, né? E aí fica aquele... Muito. Às vezes o Isso marido no quer mobiliário solto é o que mais oposto. acontece. Porque às vezes o homem precisa de uma poltrona para uma leitura, alguma coisa, e a mulher quer uma coisa decorativa que daí não é Sim, funcional. que não é confortável. Fica uma briga. É. Assim, não, essa daqui eu não gosto do estilo dela, mas ele gosta. E aí você tem E aí a Tem gente que- dosa, né? Tem que dosar, porque eu falo assim, querendo ou não, os opostos se atraem. E aí, dentro da casa. Será que os opostos se atraem? Eu acho que sempre tem um fundo que Sim. pega mais. Mas assim, eu vejo que no escritório, 90% dos clientes, a mulher gosta de um estilo, o marido gosta de outro. É muito difícil o casal que chega ali, ó, E Alinhadinho, super alinhado, super né? alinhados. O que acontece muito é o marido meio que É abrir um mão abrir e falar mão, assim, né? E falar, "Ai, não, vai, tudo faz o que bem, você como quer." você quiser. Que a gente adora, né, quando fala pra mulher, Faz né? o que quer. E geralmente assim, o homem fica com a parte financeira e a mulher vai né, nas escolhas. Uhum. Então, assim, a gente vai tentar entrar no meio termo pra agradar os dois. Afinal, os dois são nossos clientes, né? Sim, e de alguma forma alguém tem que ceder um Tem um meio pouco, termo, né? Ah, e o marido gosta do couro e a mulher gosta do linho. Vamos fazer uma cadeira de linho com uns viés de couro, né? Couro. Colocar o sofá no Dá uma couro. Então quebrada. dá pra gente. E aí entra que eu falo assim, ó, a beleza da peça, né? Porque a peça tem que ser muito bonita ao ponto do cliente, mesmo que às vezes não seja exatamente o que ele quer, ele fala, nossa, ele se isso. surpreender e falar, nossa, é melhor do que eu esperava, Aham, exato. né? Então, assim, acho que tem, assim, essa questão Mas do casal. hoje, assim, diante da, né, a gente estava falando um pouquinho até sobre isso, que é a questão da tecnologia, né? Como que é a tecnologia na área de móveis, por exemplo, Sim. né? Onde está aplicada. Porque eu fiquei curiosa, né? Eu falei, nossa, mas como assim tecnologia nos móveis? Então, é interessante a gente pensar nisso, porque você explorar um pouco sobre isso para a gente entender, Bárbara, no sentido que isso traz essa beleza, que tem o olhar estético, mas o conforto e a funcionalidade está cada vez mais em pauta, né? As pessoas não estão mais abrindo mão disso, desde um vestiário, né, de um vestuário, né? até uma questão mesmo de um móvel, uma questão do ambiente dentro de casa. Então, como que isso é aplicado, por exemplo, na produção de vocês? No mobiliário solto, desde o maquinário, que aí é lá atrás que é onde o cliente não vê, né? Onde o cliente, muitas vezes a gente também não, mas a Casa Verde, principalmente os fornecedores, procuram levar até a fábrica e nos mostrar.
A tecnologia está no maquinário de início, em alguns pontos. Então, no tipo de produção, Na forma de na produzir. forma de produzir, Faz no toda a tipo de diferença, encaixe do sofá. Então, às vezes, a gente tava vendo de um dos fornecedores que tinha uma certa estrutura que aí a hora que usava-se muito, ela abria. E aí o encaixe ficou de outro, ficou parecendo um Lego, assim. Então, vai desse estudo, principalmente interno, né? Nessa questão interna, para garantir a qualidade, para O garantir acabamento, o prazo, né? Tudo isso muda com a principalmente acabamento, tecnologia. porque a gente sabe. Então, que nem o arredondado no móvel É. planejado fica caríssimo, né? E leva muito. E não chega, né? Obrigado. Assim, nenhuma marcenaria vai chegar na qualidade, né? Por questões, assim, tecnológicas mesmo, né? De estrutura. Uhum. Nenhuma marcenaria, por mais que faça, que trabalhe com lâmina, não chega à beleza dos móveis soltos. Sim. Porque a fábrica, ela Fica muito diferente. ela a porção. investe naquela tecnologia para ter aquilo ali E é uma coisa em exclusivo. série, né? Exatamente, é em série. Então, tem o recorte de um sofá curvo lá, faz um monte. E no material. A tecnologia está no material também. Então, Sim. por exemplo, hoje o sofá Exato. vem na madeira náutica lá, né? Não vou lembrar o nome. Fugiu agora. Mas tem, que daí não é antifúngica. Ela já vem não pega, travada, né? vem, Já então, tem assim, um não é a outro madeira, tipo de... é um outro acabamento. E isso é muito interessante para um sofá. Então, você vai vender para uma casa ou uma região que é mais Úmida, né? úmida e tudo mais, não dá problema. Uhum. E tem a parte da tecnologia para automação. Então, linha de sofá elétrico, que aí a pessoa não precisa ficar indo, Essa levantando, parte é maravilhosa, essa né? a Isso é um sonho de Automação. consumo. É. Então, assim, com a Alexa, então tem muito material, tem muitos modelos de sofá que a gente tem essa qualidade, para fazer com essa Sim. tecnologia, né? São duas linhas, né, da São tecnologia. duas linhas. Tanto a linha da produção, né, com toda essa evolução, porque ter que Exatamente. investir nessa atualização o tempo E as todo máquinas não é simples. são E aí é o enormes, diferencial. né? de Depois cada a um. parte da automação, E né? aí é onde entrega, né? Onde entrega um modelo, de poltrona ali, que é resistente e é bonita. Porque, às vezes, só fazer uma coisa bonita E não com um é custo-benefício legal, né, que a Casa Verde Porque- tem, né? Sim, Esse essa misto de flexibilidade. entregar. Como tem vários fornecedores, você consegue ter essa flexibilidade de valores também. Sim. tem muita Né? negociação. Então você consegue Hoje- encaixar no Hoje, orçamento. a prioridade da Casa Verde é servir o cliente com o melhor produto, né? Um dos principais valores é entregar a qualidade com o valor preço agregado do produto com preço competitivo. competitivo. Uhum. Então, a Casa Verde compra em grande escala, até para atender as 25 lojas, Sim, né? Então, é uma briga de estoque entre as 25 lojas. Já que tem a um gente poder de tem negociação maior, tem um né? poder de negociação maior, Uhum. bem Porque você maior. tem estoque, né? Você consegue ter essa flexibilidade. Exato. Sim, que você já Tanto- compra é, antecipado, tanto de negocia prazo e quanto também, de valor, né? exatamente, isso Sim. facilita muito para o E cliente, aí é né? uma carga que vem. Então, negociou com o fornecedor, teve um preço legal, negocia com o frete, porque daí vai vir. Nossa, os fretes. É igual às vezes eu falo para meus clientes: mas eu vou na internet. Eu falo, gente, você olhou o frete? Porque às vezes o cliente pega O frete é mais caro Exato. que o próprio Fre- móvel. Exatamente. Muito mais Sem caro. contar que vai vir desmontado, corre o risco de vir errado, você ter que. Imagina você devolver um negócio gigantesco. Sabe, é muito risco você comprar hoje em dia na internet. E é um Principalmente desgaste, né? móvel. Sim, um se é uma coisa assim, desgaste, você vai usar um negocinho desgaste. provisório, pouco tempo, mas E você cria uma você expectativa. tá montando uma casa, né? não é isso, Você né? cria uma expectativa do móvel. Você tá ali 60 dias esperando chegar, sei lá, uma mesa. A expectativa. Aí chega a frustração, mesa né? Ou tem algum. amassada. Não era Tem aquilo que você alguma coisa. esperava, né? Na Exato. hora que monta. E quando você tem, que nem hoje a gente tem assim, falar não dá problema? Dá problema no cliente. Claro, Mal, Mas a resolução toda. assim, do nosso A maneira é como você problema. lida com o problema, né? Exatamente. Isso Então, é a importante. Casa Verde tem uma matriz gigante, tem muito setor e os fornecedores são bem parceiros também com isso, né? Uhum. Às vezes acontece de um cliente tá com um móvel, saiu da garantia, passou da garantia, mas às vezes o cliente fala assim, o meu tecido rasgou, eu sei que tá fora da garantia, mas eu quero o tecido do fornecedor que eu comprei. A gente tem isso também, Então, sabe? isso é muito importante. Então, Ter essa atenção, tem que né? dar essa atenção. E você Então, sabe o que eu percebo também na parte de estofado? Porque assim, ó, tá na era dos orgânicos agora. Tudo Tá é muito em alta. verdade. muito. E É o a gente tapete adora. orgânico, é o sofá orgânico, o que só que mais? assim,
tudo que vem do orgânico tem um valor por trás. Eu Claro. falo para os meus clientes, entrou no orgânico, O custo é diferente. custo é Tá diferente, disposto a pagar? porque já é um Não material... basta querer, né? Não basta querer. Já- E aí entra, né? A gente fala assim, ó, quando você vai comprar um sofá orgânico, você vai na loja, você tá vendo o sofá. E outra, é uma inspeção de qualidade muito maior. Não que numa tapeçaria não vai ficar bom, mas você concorda que assim, eu fui lá e Você escolhi um consegue tecido, visualizar o você não desenho. tá vendo. Se É. ficar com uma prega ou repuxado ou torto, é aquilo lá que você tem. Completamente. Entendeu? Aí, assim, é claro que o tapeceiro pode ser que ele arrume tudo, mas e o desgaste? E a Sim. questão de você passar mais um tempo? Eu falo, entrou nos orgânicos, vai pra loja. Porque aí você já vê a peça, você sabe que tem uma inspeção de qualidade muito Outra mais... foto também tra- engana, né? Você vê Não. uma foto, você tem uma impressão, você vai ver um Com móvel completamente certeza. diferente. É, às vezes Então, cor, né? Às vezes cor. piorou, né? Cor pra Hoje, foto. com essa tendência do buclê, que você nunca sabe a altura do buclê que vem. São Uma várias cliente formas. minha, coitada, ela comprou uma poltrona no buclê na internet. Na hora que chegou, parecia um pelo de carneiro o negócio. Era muito ruim. Aí, eu falei, não adianta, porque assim, na foto depende de iluminação, depende muita Sim, coisa. não tem como ângulo. você visualizar. No Como? atendimento de loja, e a gente, no atendimento a gente também sempre instrui. Por exemplo, às vezes a gente tem o mostruário de Aham, os tecido, ele é tecidos. pequenininho. Sim. Quando vem numa peça ampliada, dá essa diferença. Outra visão. Mas quando você tá na loja, o Ah, não, é consultor, totalmente o pessoal vai te diferente. instruir, né? É. Porque às vezes o cliente olha assim e fala assim, mas vai ficar escuro esse sofá, ou Aham. cinza. Mas Mas aí já quando tem essa tá experiência, né? Sim. Aí a gente já entra nas questões, mas tem iluminação, aí tudo. tem Porque é esse o desafio hoje, É. né? Essa questão da internet, realmente, ela tem um limite da onde ela pode nos facilitar, É. né? Ou, de fato, vai perder tudo isso que a gente agrega quando a gente vende um produto sempre- junto com um serviço, né? E nem sempre o valor, né? É tão exuberante assim. Exatamente. Nunca vai ser metade do preço. É, Não vai. E se porque for, barato você já- é. Você já desconfia. Exatamente. Se for metade, Não- você já desconfia. Não tem almoço grátis, Não né? tem, não Então, alguma coisa você vai ter que É, abrir mão. E quando você entra nessa parte de estofados ainda, gente, se for barato, você já sabe que a qualidade da espuma, às vezes o tecido é o mesmo. Mas é linho também. Eu escuto muito Sim. isso. Bárbara, eu quero sofá de linho. Fui na loja tanto, na internet é tanto. Mas é linho também, e a espuma é também. Então, só que você acha que... Por que que é mais barato? Alguma coisa está relacionada à qualidade. Se Não o tamanho tem é o mesmo, como. o tecido é o mesmo, a qualidade da Não tem milagre. estrutura não tem milagre. Não tem milagre. E é um desafio muito grande dos clientes. A gente Cada sempre- vez a mais, gente né? sempre. Nossa, a gente até fala, né? Pede pra ela vir na loja. Quando a gente Sim, fala de eu cliente, sempre falo, ó, passa lá traz na loja e na vê. loja, É. porque senão. Não, e O que assim, você acha que são os maiores desafios agora, Bárbara? Assim, cada vez mais a gente tem, né, tanto as concorrências físicas, as concorrências desleais, né, que começa um outro viés, né, que a gente nem precisa contar aqui. Precisa. O que acontece, que a gente bem sabe o que é isso, mas e essa questão da internet também está trazendo grandes fábricas que às vezes você Sim. encontra coisa de qualidade Sim, também, não é sim, tudo que está lá é. que é ruim. as fábricas hoje tem, a maioria tem lojas online. Tem loja que fabrica, né, É. vende, por exemplo, para outras empresas, mas vende direto dela Online. também, e ela mesmo concorre Concorre com ela. com o representante, E né? aí isso entra na questão, assim, da Casa Verde, né? Do comercial ser ali. Então, é Uhum. muito parceiro dos fornecedores mediante a isso. Ó, se vende pela internet, não tem por que a Casa Verde querer uma exclusividade, porque a Casa Verde quer entregar um valor diferente para o cliente. Sim. Quer entregar aquela exclusividade, aquele produto, aquela qualidade, né? Então, apesar de ter uma gama gigantesca de fornecedor, de linha de produto, Uhum. não é todo mundo que vende para Casa Verde. O pessoal é firme ali, sabe? Sim, Assim, então sim. tem todo um processo de quando tem De muito já de tem fornecedor mesmo novo. Tem todo um processo. os passa critérios, né? teste. Já chegou ter trabalho. cliente nosso ver peça na Casa Verde e orçar em outros lugares e não achar a peça. Bárbara, não achei em outro Não vai lugar. achar a peça Não e vai essa questão achar. de ter essa garantia que você sabe na escala de tempo, que nem você Exatamente. falou,
né? Porque Eu acho que você faz sabe que às vezes você vai diferença, né? comprar uma coisa que parece similar, mas daqui a pouco isso começa a dar problema. E Daqui a mercado, pouco, gente muito sabe. rápido. Muito rápido. Aí você fala, meu, acabei de montar a casa, já tem que fazer manutenção. Não, eu falo que, com todo perdão, uma economia burra. É, mas Economia é burra. isso mesmo. E assim, ó, a gente cai, os clientes caem, por quê? Os móveis entram na pior fase da casa, que é a fase o quê? Que o cliente já Final. tá de saco cheio da obra. Imagina quando chega em mim, então. Vou criar umas cortinas orgânicas para ver se o povo pega. Porque aí você não tem, o pessoal já não tem mais dinheiro, Já cansou de já gastar cansou, mais do que já tá de devia, o saco cheio estresse da da obra, já obra. quer mudar, não quer mais esperar 60, 90 dias E aí, pra nada. qualquer coisa que você fala é o absurdo, É, né? De exato. prazo, de tempo, de escolha. A pessoa tá Exatamente. com estresse ali. Não, e aí, o que acontece? Eles caem, nós caímos, na parte que aceita qualquer coisa para ter o móvel. Só que aí vai passar 6 meses, você vai estar Economiza ali, comprando de novo. Você vai estar comprando. É que nem a aquilo questão lá da começa a automação, né? A né? gente fala muito É. isso também na loja, por exemplo, poxa, é um conforto que é um investimento maior. É, mas na escala de tempo isso vai valer muito a pena. É diluído. E aí chega nessa hora, a pessoa não quer pensar literalmente numa o coisa valor agregado ao diferente. produto. Ao produto, É com que nem a certeza. gente trabalha muito bem com o couro, pele natural. Sim. E tem os benefícios, né? Então, hoje em dia, que a gente é todo mundo alérgico, todo mundo aí, e ele é hipoalergênico, ele tem as suas vantagens lá. E aí chega um sofá de couro elétrico. Então, a hora que o pessoal Não. chega lá na loja e fala assim, ai, mas qual que é o preço desse É o sofá? preço de um apartamento. Aí os clientes brincam, vou deixar meu carro aqui, você aceita meu carro. Mas o conforto é totalmente Não, é totalmente diferente. a escolha, né? E é perfil de cliente que E perfil gente de que cliente. procura um sofá desse já é um perfil diferenciado. Mas e vai hoje- ter pra Mas aí uma ter. curiosidade, porque assim, tem o perfil do cliente e tem o perfil do profissional, que eu falo que né, são os profissionais do nosso Aham. coração, que é como trabalha o projeto também. Então, por Sim. exemplo, nem sempre você pega o arquitetônico, né? Às Aham. vezes você pega Só a parte interior. interiores. Mas quando você pega o arquitetônico, em que momento você começa a pensar e orientar o cliente ou orçar as partes de interiores? Porque eu vejo que os clientes chegam muito cru, não tem noção, aí não sabe quanto vai gastar. Mas eu falo assim, ó, na primeira reunião, eu falo sempre para os meus clientes, eu falo assim, lição de casa, dá a voltinha na Leroy, dá uma voltinha na Telha Norte, aonde vocês quiserem de lojão. Sabe esses lojão que tem de tudo? Eu falo assim pra ele, não que vocês vão comprar lá, mas vocês vão dar uma volta para ter uma noção de quanto custa as coisas. Porque tem cliente que chega lá que não sabe quanto custa um saco de cimento. Exato, aí E a aí, pessoa vai Tem cliente desavisada, que né? sai do escritório chateado. Tem cliente que sai assim, ó, com um banho de água fria. Mas é a minha função colocar o pé dele no chão. Claro, É claro. porque tá só começando. Exato. Eu falo, porque ó. o primeiro, hoje, né, a primeira questão é, qual o valor de um sofá? Joga na internet. Exato. E aí chega Aí na tem loja, de tudo. Tem de tudo. tudo. aí chega na loja, mas qual é a medida? Sim. Porque eu vejo muito isso, às vezes o cliente fala assim, mas aqui tem, olha esse preço. Aí a gente vai lá, deixa eu ver a especificação Sim. disso. Qual é a medida? Às vezes tá numa foto que tá fora da realidade, lá parece um sofazão. Aí você vai Aí ler, você tá vai 2 lá, metros, 2 é 1,5 metros. metro. Sem contar que às vezes você até coloca na internet, sofá de 2 metros. Aí te manda Na pro busca, link. ele manda para o de 1 metro. Exato. Internet eu falo que às vezes dá umas variadas, né? Com a gente. Muito. E às vezes, se você não se atentar, você compra coisa errada. Sim. Sabe? E assim, ó, a gente tem que ficar policiando o cliente todo momento com valores. Principalmente o que não tá nem aí com orçamento, tipo, Bárbara, é o meu sonho. Eu vou investir eu o que tô tiver que Os clientes do sonho. E o cliente Todos que tá com o dinheiro contado ali, sem E que já está extrapolando, e né? já tá. Então, E esse, ó, num montante, na hora que você pega todas as etapas, é um somatório sempre alto. né? E as pessoas não têm a menor ideia. Não tem ideia. Então, assim, eu sempre falo. Algumas pros coisas clientes, elas sabem quanto custa. Falando, eu sei que isso vai custar mas eu tanto. sempre Mas falo. a maioria Ó, vai E dar uma. total, né? Mas não tá cedo ainda? Não, não tá cedo. Eu quero que vocês vão dar uma volta. Gostou de um produto na Já internet? começa a Entra pra dimensionar. ver. Começa a ver a proporção que vai formar. Porque eu não quero que daqui 6 meses vocês param a obra e falam, ó, não tem dinheiro pra acabar a obra. Ou faça de qualquer De qualquer forma, ou se e não depois chega... fica frustrado o tempo Exato. todo, né? Aí, assim, nunca vai estar feliz.
sabe? Nunca, não tá feliz com o projeto, não tá feliz com nada, porque Porque no não se começo do planejou investimento pra tá isso. ansioso para fazer, tá com a grana sim, toda lá. E aí não fica Nada dá muito errado. economizando em pequenas coisas que acabam Sim, fazendo diferença lá é. na frente. E depois a gente vai vendo que as etapas vão começando a tomar uma outra proporção, né? E assim, Principalmente né? em Hoje em dia a acabamentos, gente né? tem profissionais muito bons e a gente tem profissionais muito ruins, né? Você sabe que você me falou aí um outro assunto, eu acho que ela tá lendo meus pensamentos. Eu não sei, tá acontecendo essa guria aqui não, hein? E olha que não tem nada escrito aqui, É. hein? Mas eu ia perguntar para você justamente sobre isso, né? Sobre o polo, a gente está aqui no Polo Encast, que essa questão mesmo de estar atrelada ao polo, né? Para quem não sabe o que é o polo, é uma associação de lojistas na área da construção civil, Sim. onde a gente tem vários profissionais que são parceiros, né? Quem são os profissionais? O arquiteto, o designer, um decorador, o engenheiro, o construtor, são os parceiros dessa associação desses lojistas. Qual é o intuito do polo para o lojista, né? Estar associado para realmente ter um grupo de empresas que oferecem qualidade, segurança e, no outro lado, ter profissionais parceiros para que a gente possa, dos dois lados, oferecer o melhor para o cliente final, Sim. né? Para nós, é tudo de bom quando a gente tem o profissional no meio disso Quando ele tudo. tá ali com a gente. Porque É. para nós é muito importante isso. É um grupo, Como né? você Trabalhando vê, é mais um trabalho em grupo, né? Como E eu você sempre vê falo para os clientes, ó, vai fazer, Bárbara, chegou a fase de, sei lá, de esquadria. Entra no Instagram da Polo, vê os associados, porque ali a gente vai ter empresas sérias. Tem um filtro, né? É um Você filtro. sabe que- São empresas que você não vai colocar ali no Google e vai vir o quê? Vai vir tudo. Empresa que abriu ontem e vai fora, fechar amanhã. Então, assim, que você vai tem... pagar e não vai entregar. Exato. Vai ter empresas Vai consolidadas. entregar errado. Você sabe que eu conversei com uma cliente exatamente sobre isso. Falei, não é hoje em dia, o que a gente preza muito? A consolidação da empresa. Sim, Não é o valor, é claro que o valor importa para todo mundo. claro. Mas o que mais importa é o depois, porque você investiu todo aquele valor. Se de 10 a 100 é o teu dinheiro. Uhum. Aí você injeta isso numa empresa que amanhã ou depois fechou. E aí, o Uhum. que adiantou ser mais barato? Sim. Você vai ter que comprar de novo? Quem que vai te dar um respaldo? E aí o barato sai caro mais caro, uma vez, exatamente. porque na escala A de empresa tempo que você vai consolidada, investir. e a Polo tá aí para isso, Uhum. né? Para juntar empresas consolidadas que têm ali um respaldo, que vai dar um respaldo para o cliente, que são vários fornecedores, e o cliente que tá ali não além de nós, profissionais, saber que quem está na Polo vai dar um apoio para a gente, que vai ter esse Que vai respaldo para o cliente, facilitar o que não trabalho. vai dar problema para o meu cliente e o meu cliente vai vir me cobrar, o cliente também pode consultar a Polo, Sim, né? sim. Ó, não, se ele tá ali na Polo, tá ali com grandes profissionais, com grandes Uhum. empresas, é uma empresa consolidada. Porque é idônea, porque assim, a gente tem muito isso de fato, né? Sim. Não entra para associação se a empresa não for validada, É. né? Tem E todo também o não processo. fica, Também. né? Sim. Então, assim, Exato. a Não gente- entra e não não fica, entra. né? Se por um acaso, em algum momento, ela era consolidada, deixou de Aham. ser, ela também não vai permanecer. Sim. Porque tem esse monitoramento para Aham. justamente a gente ter um grupo forte, onde a gente se une, onde a gente se indica, mesmo a gente tendo grupos ali Sim. que são empresas concorrentes, a gente está sempre um com o outro, fazendo esse trabalho em conjunto para o cliente ter a gama de escolha que ele quiser. Sim. Mas dentro E de um assim, nicho de já é um solidez. filtro que é essencial. Sim. Porque assim, hoje em dia, Porque nada é muita insegurança, né? Hoje em dia nada é barato na parte de construção, nada. Você vai falar assim, isso aqui eu paguei barato, nada. Os clientes sempre acham caro. O Uhum. barato, assim, né? Vamos falar em valores e não valores financeiros somente, né? Então ele sempre acha tudo caro. E aí você vai investir esse dinheiro seu numa empresa que você nunca ouviu falar. Uhum. Quanto que a gente ouve falar de lojas, né, no geral, que vendeu e não entregou? Que vendeu, entregou e não deu garantia, não deu Não, assistência. absurdo, Sabe, absurdo. não tem a garantia. Muito isso. Muito. E depois da pandemia, triplicou isso. Já teve caso, por exemplo, de amiga, ai, nossa, eu comprei um lustre, não sei o quê, quem que você me... E tá dando muito problema, o que que você me fala? Eu falei, sinto muito, por que você não perguntou antes? Se você tivesse perguntado antes aonde Depois, comprar o lustre, eu ia te falar, ó, aquela você vai história, aqui, que são melhor parceiros que eu prevenir do sei. que remediar. Agora, eu falei, né? você comprou num lugar que é o menos indicado, porque eu sabia que isso aí ia Ia dar... dar É. problema. E assim, Então, hoje em dia a assim- gente tá propício a tudo.
é a parte de esquadria, é a parte de móveis, é a parte planejada. É todas as partes têm uma questão. Todas, não é um Sim. caso isolado. Sim. Então, eu falo assim, ó, a Polo já vai filtrar os profissionais. Uhum. E o bom é que, assim, você não tem um grupo, você tem 2. Sim. Você já vai ter um parâmetro de valor. Você já consegue conseguir ter escolher isso, atendimento. negociar. Porque eu acho que assim, o Todo. atendimento é uma coisa que a gente preza muito. Eu até falo pra Sim, Bárbara, a Bá, atenção, né? atenção, porque você vai na Casa Verde, as meninas, elas já conhecem o produto, elas não vão ficar olhando pra sua cara esperando você falar. Você ficar falando. Você Elas tá ali vão fazendo te direcionar pro intermediação. produto. E o legal de uma empresa, né, assim, vamos falar, uma empresa consolidada, uma empresa já Então, estruturada, Uhum. que ela vai ter profissionais que vai te Que são atender. E competentes que são pra isso. competentes para isso. Que eu acho que faz toda a E diferença. o que é legal também, pra né? vocês, né? Porque Não, assim, pra vocês nós já é têm essencial. todo um trabalho pra fazer É. isso. Então é o que eu falo, a gente cuida dessa parte. Agora deixa aqui que a gente Sim. tira essa carga sua, E a vai parceria, juntar, né? Sim. né? Às vezes Alguns eu ligo- pontos X, Às vezes eu né? ligo pra babá, tô montando um projeto, eu preciso de um sofá assim, antes do cliente ver, antes de eu começar. Bah, tô pensando em colocar isso no projeto. Na hora, a Bárbara me manda os blocos, eu já vou colocar o que ela me passou. Porque eu sei que o cliente vai olhar lá e eu não vou falar assim, então esse aqui, não sei onde você vai comprar. É da internet. Gente, E essa né? relação É. lojista profissional, eu vejo num ponto que é muito importante assim, ó. Às vezes você não vai saber tudo também de mobiliário. sim, muitas das vezes. Às vezes você vai ligar para algum lojista, você vai perguntar assim, ó, o que eu uso? Uhum. Porque às vezes você tá pensando num sofá lindo, maravilhoso lá, Sim. mas não vai ser funcional para o cliente. Uhum. Né? Às Tem vezes outras acontece, coisas tem por outras trás. questões por trás. Então, às vezes é lindo, É que a gente maravilhoso tava falando colocar. da mesa, né? Falei assim, ó, Bah, eu tenho uma mesa de 1,70. Bah, eu coloquei 10 pessoas e coube, falei pra ela hoje. Coube tranquilo, lógico que não fica mais, né? Ela falou, Bah, mas hoje... Ela falou, Tomar cuidado. vamos tomar cuidado, falei pra ela, porque isso... Então, assim, eu sei na prática, só que ela sabe no técnico. Sim. Então, assim, muitas das vezes, se ela falar, bah, não põe, porque, né, o cliente vai achar apertado. Hoje você tava falando do tampo giratório pra mim, nessa hora que eu te vi, você tava falando sobre tampo giratório. Eu falei, eu não gosto, fica aquele degrau. Eu falei, mas hoje em dia não é mais Mas assim. Então, assim, Uhum. junta a nossa experiência do estar com o técnico delas, Sim. né? E muitas das vezes isso aí vem antes do projeto, né, Bah? Com A gente certeza. conversa antes, Mas é né? isso que é legal, por isso que a gente fala que o profissional mesmo, quando tá fazendo isso, seja o projeto a partir do interiores ou Sim. quando o arquitetônico mais ainda importante tá olhando para isso, é prever todos os cenários, A gente né? já- Todas as Antes da possibilidades gente pro colocar, a cliente gente já tá vendo. poder gerir também o recurso que ele tem com todas as escolhas, É né? porque dá pra. É o que eu falo para meus clientes. Dá pra você fazer uma casa hoje de 500 e dá pra fazer a mesma casa com 1 milhão. Uhum. A gente tem uma diferença de material e de valores muito Absurda. grande. Muito grande. Só que depois você, assim, é o que a gente falou. Nada vem de graça. Todo valor agregado tem um porquê, Sim. né? Às vezes é o atendimento, às vezes é o showroom. Agilidade. Porque assim, ó, às vezes por que que a internet sempre vai ser mais barato que uma loja física? Não tem ninguém Não tem atendendo. ninguém É atendendo, alguém não tem um Não cafezinho, tem esse bem-estar, custo a profissional, experiência do o cliente serviço, estar, claro. sabe? Eu falo assim, ó, nada mais gostoso você ir numa loja, ser bem atendido, né? Você vê que o profissional tá preocupado em te entender e no pós, tanto Vai no lá, antes, faz a entrega, já Exato, leva tudo né? pronto, Não tem monta, aluguel, só não tem- tem funcionário, não tem o cafezinho que Uhum. serve ali. Então, lógico, tem uma E estrutura através expertise disso. também, né? Que eu falo que a gente não vende só o produto, vende toda essa bagagem de Sim, experiência. conhecimento, né? E a frustração que você economiza de você ir lá falar, Sim. não, ó, legal, essa peça é legal, mas ao invés dessa que tal essa, Sim. todo esse direcionamento. E eu até falo pra Babá, se eu coloquei alguma coisa no projeto e você achar que vale a pena, às vezes financeiro, às vezes que vai compor até melhor, eu sou super aberta com isso. Uhum. Não sou engessada, pode trocar, me manda mensagem, a gente vai com o cliente. Não sou engessada quanto a isso, né? Claro que quando a gente pensa numa peça, a gente já pensa na linguagem de projeto, no que o cliente está esperando. Mas se tem Mas alguma... tem que estar aberto, Mas porque às tem vezes que as tá coisas aberto. surpreendem, às E vezes você nem outra, imaginou. às vezes o próprio cliente vê e fala, Às vezes a gente "Puxa, nem é viu a peça. Às vezes uma peça que, sei lá, tá em promoção, que tem em estoque.
vamos conversar e por que não? Né? Acho que é uma Aproveitar. parceria de mão E, dupla. Bárbara, me fala uma coisa agora, eu fiquei curiosa. A Bárbara, olha as duas, né? Eu que peguei vocês, né? Qual delas? Todas Delas. Conta aí uma coisa engraçada ou uma frustração que algum cliente não ouviu aquilo que você recomendou Nossa, eu ficaria o dia inteiro. e que foi lá e comprou e depois ou teve que reverter isso. Olha, a gente Vamos teve ver uma história que um você caso lembra aí. de uma cliente que ela falava assim, desde o início do projeto, e a gente fez a casa dela do começo ao fim. Eu quero a mesa da Santa Ceia. Eu quero uma mesa com 16 lugares. Não, então vamos Meu Deus. atrás da mesa. De uma... Ah, E aí, é assim, a pessoa não sabe quanto custa uma mesa e quanto custa uma cadeira, uma cadeira. né? Uhum. Imagina 16. 16. E aí, chegou um dia, ela me mandou uma mensagem 4 horas da manhã. Bárbara, achei a cadeira dos sonhos. Me mandou um link. Entrei num link, assim, tipo, sei lá, Aleatório. aleatório. Eu entrei no link e falei, nossa, mas você colocou no Reclame Aqui, né? Pesquisou um Não é pouco possível que essa sobre, cadeira existe. né? E tipo assim, a cadeira custava R$ 130. Meu Deus. Falei, ó, precisa ver certinho, porque... As 16 daria o preço de Não, uma. então, exato, olha lá. Bem por aí. Aí eu falei pra ela, precisa ver certinho, porque assim, eu pesquisei a empresa, não tem nada, não tem um Instagram a empresa. Hoje em dia, tudo tem os dois, né? Lógico. Um site estranho, falei, ó, precisa ver. Aí eu acho que ela falou, não, eu quero, Não é possível. né? Pago pra ver. Exato. No outro dia, 8 horas da manhã, Bárbara, comprei, não tinha visto sua mensagem. Claro que acho que ela falou, não, vou tentar, Não, vou arriscar, faça né? possível. Vou arriscar. E aí, Comprou o demorou jogo todo? o jogo todo. 16 cadeiras. 16 cadeiras e uma mesa. Tampo de madeira maciça, Olha. pés de madeira maciça. Eu não lembro o valor, eu lembro o valor da Mas era cadeira, valor porque- irrisório. né, mas era um valor alto a mesa, não era um valor baixo, não. Tipo, a mesa era bem cara, mas as cadeiras, eu não lembro o valor da mesa, mas era assim, coisa de 15 mil. Nossa. Isso já faz acho que uns 4 anos. E aí, comprei o jogo todo porque vai dar certinho, porque a cadeira, os pés da cadeira é o mesmo da mesa. Tudo bem. Falei, tudo Ok, bem, né? né? Comprou, o que que eu vou fazer depois que já comprou? Vamos entregar em 15 dias. Nossa. Falei, nossa, gente. É muito eficiente. É muita eficiência. E aí chegou a mesa. Gente, sério. Ah, mas Dava chegou. vontade Já. de chorar. Hum. Na hora que desembalou, primeiro que a mesa estava amassada. Ele veio com um quadro e com papelão muito mal embalado. E aí, provavelmente, no transporte era uma mesa grande e ainda tinha um Pesado. encaixe, sabe? Fêmea e macho, assim, ó, bem Uhum. no meio. E aí, amassou bem nesse encaixe, ou seja, ia ficar amassado no meio da mesa. Aí ela chorou. Eu falei, calma, né? 15 dias, né? Se você chegar rápido a próxima, a troca, né? E assim, amassou, como ela era chanfrada, aquele encaixe, amassou legal mesmo. Não tinha como, tipo, vai passar ileso. Disfarça. E assim, tipo, mesa qualidade O péssima de acabamento. Bamba, a mesa, super bamba, com 4 pés, uma mesa E gigante. ela não percebeu isso? Não, Você- na ela hora, tava não, ok. na hora ela Ah, já tá. tava chateada. E aí, as cadeiras começaram a desembalar, as cadeiras fazia assim, ó. É. Gente, como que você recebe uma visita e coloca pra sentar numa cadeira dessa? Meu Deus, a Santa A Ceia vai lá como, gente? A Ai, Jesus, que me cadeira perdoe. que ela sentou, o tecido parecia que tava podre. Rasgou o tecido da cadeira, assim, ó, na De primeira imediato. sentada. Gente, que cômico. E aí eu, como Se não tinha fosse ido lá, trágico. então, eu fiquei assim com dó dela, na verdade, porque assim, ela tava tão na Empolgada expectativa, que porque era a ia mesa chegar. do sonho. Nossa, aí ela falou, não quero mais nenhuma, até hoje. Até hoje, assim, não conseguiu falar mais na empresa. A empresa Ah, não conseguiu devolver nada. não Nossa, conseguiu que mais situação chata. falar. Aí, assim, não tinha um WhatsApp, um canal de... Comunicação. Não, era o Não, link pra nada, era um compra. link e a compra. E aí ela... E tentou tchau, boa sorte. Ainda que É. chegou, né? Porque poderia nunca tentou ter vindo. entrar Ou ter no vindo banco. De um boneca. mini- de boneca. Aí não foi lá na Casa Verde. Ai, o que você podia fazer aqui pra mim? Você não quer reformar? Não tem um pé. Não, mas eu fiquei com dó dela, porque assim, as cadeiras ainda tudo bem. Foi um valor, assim, que a gente já tava esperando que ia ser uma qualidade meio safada, né? Sim. Agora, a mesa, gente, era assim, uma mesa que se... É claro que assim, eu não tenho noção de quanto custaria uma mesa para 16 pessoas. Mas assim, na época era uma mesa que era um valor normal que ela ia pagar numa loja, Sim. sabe?
E aí, nossa, mas assim, qualidade muito ruim. E ela ficou muito chateada, muito. Aí, na época, na mesma semana, acho que o marido ficou com dó também, né? Porque eu também fiquei bem chateada com ela. Sim, por ela, né? Aí eles foram pra outra cidade e compraram a mesa em outra cidade. Aí, tá vendo? Mas, gente, por quê? Por que que já não foca Então, em mas fazer assim, o ó, já negócio tinha certo? dado E uma coisa outra, ruim. Por que já não comprou tinha aqui? contratado Já tinha tido uma você experiência. para justamente Não. alinhar isso que eu falo, né? Mas você sabe que, ó, pensa, ela me Cliente mandou é mensagem 4 peculiar. horas da manhã, ou seja, tava na Ela ansiedade, tava ali, ó, filha. comendo ali por dentro. Então, e 8 horas, 8 e pouco, na hora que eu mandei mensagem, ela já tinha comprado. Ou seja, ela nem esperou eu responder, ela já comprou. Uhum. Então, e aí assim, aí eu falo assim, ó, aí foi e me comprou em uma loja em outra cidade, ou seja, se der um problema de novo, ela vai ter que ir pro- Continuou repetindo o processo. Mas aí eu falei pra ela, falei, ó, por que você não comprou aqui? Olha quantas lojas de imóveis a gente tem aqui, não é possível que nenhuma ia te atender. Ai, porque eu fui viajar, e aí na hora que eu passei na loja, eu gostei da mesa e comprei. Então, assim, você já errou uma vez. Já também não tem uma garantia de que vão entregar, que é Aí aquilo outra, né? Se problema te der um pode- problema, sei lá, você não tem um respaldo na hora, né? Se você já é imediatista, pelo menos acerte na compra. Porque, né, você já quer pra ontem. Aí você vai errar, você vai É. ter que esperar. Sim. De qualquer maneira, né? E isso daí entra no mesmo assunto. As pessoas imediatistas, elas vão lá e jogam. Ah, qual que é o valor de uma mesa para 6 lugares? Aí ela pega uma referência lá na internet, um negócio bem totalmente diferente, mas não vai na loja. É, E isso acho que até profissional tem essa dificuldade, sim, né? Às sim. vezes vocês indicam, mas o cliente às vezes só viu na internet e eu não vou lá. Ou eu vou, mas a E internet é um como valor você acha que a gente diferente. poderia mudar um pouco isso, Bárbara, assim, no sentido mesmo desse trabalho em conjunto, com os profissionais, ou a conscientização mesmo de trazer isso De todos que é, os clientes ir na loja, né? que não é É tão diferente, palpável né? assim, né? Parece tão óbvio, mas o Sim. cliente mesmo, como que a gente poderia fazer esse processo, É, né, de eu conscientização um sempre, assim, pouco ó, com os antes, meus né? clientes, eu sempre tento, sabe? Ó, vai na loja, vai ver, cadeira, vai sentar, sabe? Vai ver se o sofá, meu, sofá é uma coisa que você só sei, você deita pra É muito descansar. Você vai único. colocar um sofá ruim? Ah, mas eu quero um sofá bonito. E os sofás bonitos não são confortáveis. Eu escuto Uhum. todo dia isso. Sim. Não, os sofás bonitos não são confortáveis de internet, que não tem qualidade. Uhum. É claro que tem estilos e estilos de sofá. Depende do que você vai Exato. querer, né? Tem Se vai sofá que ele só tem pra cara de sentar. recepção, né? Sabe Sim. aquele sofá que é sequinho, Retinho. bonitinho, magrinho, eu falo assim, sabe? Que tem os braços Slim. fininhos. É sofá. É claro que ele não vai ter um Você sentar conforto. ali, receber uma visita, que não é passar exato. muito tempo mesmo, né? Não é pra deitar. É perfil Agora de não sofá é pra diferente. isso, ficar assistindo uma né? TV. Mas assim, você já descansar. quer um sofá gostoso pra você deitar. Você vai comprar um negócio na internet que você nunca Nunca viu. deitou. Uhum. Sabe? É. Então tem isso. E assim, pode até que seja confortável. Por quanto tempo? Que você não vai sentir as madeiras nas suas costas. Ou que a Exato. espuma não vai descer e o tecido ficar sobrando. Tudo Sabe? depende do que você tem de intenção nesse Então, sofá, né? Exatamente. E por isso Mas que eu falo, você vai na loja, se você sentar num sofá ruim e num sofá bom, você sente no sentar, você sente que ele te abraça, assim, né? Diferente. É igual colchão. Você vai- Colchão, pelo amor de Deus, É. né, gente? Colchão pior ainda Não, comprar pela não. internet. Tem condição. Essa questão que você perguntou, eu acho que assim, a parceria, de modo geral. Então, eu acho muito interessante. Então, a Bá, ela é uma das que eu tô assim, literalmente enchendo o saco dela, sempre. Pra ir na loja, visitar, né? De repente, Sim. tirar um Fazer diazinho essa lá. experiência É ali. corrido Sim, pra gente. Eu falo Sim, pra a Bá, gente sabe. corrida, a gente realmente eu gostaria muito de ter mais tempo pra visitar Poder fornecedores. fazer isso. A gente recebe muito fornecedor no escritório. Mas é diferente, Mas é porque, diferente por de exemplo, você eu vou te falar. colocar para sentar no sofá, explicar um sofá e tudo mais, para quê? Isso agrega para vocês, profissionais. Uhum. É o conhecimento. Conhecimento. Então, eu acho que ter essa percepção de eu preciso aprender, né? É. E saber que o nos resultado final vai ser sempre melhor. E às vezes, assim, com a parceria, que isso é legal, não consigo ir, mas, Bárbara, ó, recebe meu cliente, Sim, que ele está Tá indo. sempre, né, Bá? Então, a isso gente sempre facilita faz. Mas também, eu acho que né? profissionais têm que frequentar as lojas
porque você acaba se encantando com a loja, com o produto. É diferente você ver lá a postagem no Instagram e estar na loja. Você se Sim. encanta com o atendimento. Você pega até uma amizade com as meninas, que às vezes eu encho o saco Facilita, manda uma delas. mensagem. É, A pessoa já e te é- conhece, já Nossa, vai fazer, já sabe como você gosta. Não, isso é vai meio caminho facilitar andado o pra nosso gente. lado de apresentação para você. Conhecer as outras coisas que tem, Conhecer né? todas as E possibilidades. é uma, porque é uma tudo indicação de diferente. mão dupla também, né? Claro. Às Ah, vezes sim, chega aham. cliente lá que não tem o profissional, tem. que elas E vão é muito indicar. comum isso. Nossa, É bem super comum. comum. Sim. Super. Às vezes hoje, ó, Bárbara, eu mandei um E a cliente te gente vê, ligar. como a gente está acompanhando muito todos os profissionais, então a gente vê aquele que o cliente ficou mais feliz, aquele que participa sim. mais, que o resultado foi melhor, aquele que do outro lado o cliente reclama. Sim. Os Então, clientes são fiéis, óbvio né, que às essa vezes. relação é de mão dupla, porque fala, poxa, a sim. Bárbara é super parceira, ela vem, ela acompanha o Clientes que cliente, tá o aqui cliente dela, fica fala feliz. bem. Então, olha, Sim. vai nessa linha. Então, E isso eu, é eu muito fico bom. muito feliz quando mas eu falo até pra Bah, se você vê alguma coisa, né? Às vezes porque o meu projeto chega pra ela, né? Se você vê alguma coisa, pode me falar. Eu sou super aberta, Sim, tem porque a que gente ter é um essa feedback liberdade, muito né? bom pra gente. Uhum. E assim, eu gosto muito quando o profissional me indica, porque eu sei que o meu cliente chegou lá satisfeito. Sim. Né? Então é muito, muito vantajoso pra gente vir nessa parceria de mão dupla. É o melhor porque é o melhor feedback, né? feedback. Uhum. Tem fornecedores que me indicam que a cliente fala, Bárbara, ó, fulano te indicou, e na hora que eu vejo é fornecedor, ou seja, o cliente já tá no fornecedor e não tem arquiteto. Sim. Entendeu? Ele passou na frente uma etapa, Uhum. já tá lá e ele tem que Sim, voltar pra sim. trás. Porque às vezes já tá até comprando as Exato. coisas, né? E a gente presta muita assessoria, né? Que é um Sim. produto mais rápido nosso, Sim. né? O cliente, sei lá, quer compor uma sala e não vai esperar o prazo de projeto nosso. Então, a gente vai levar o cliente lá na Casa Verde, falar, ó, Acompanha, você faz pode colocar essa esse preparação. sofá, pode colocar que esse tapete. agiliza, o custo diminui O também. custo diminui, é muito mais rápido. Legal. E tem cliente É que, assim, mais aluguel, interessante. né? Que é o que a gente falou. O cliente de aluguel, ele quer pra ontem. E muitas das Não vezes vai ele quer investir levar, muito. não vai investir muito. E ele não quer planejado, porque ele vai sair de lá uma hora. Sim. Então, a gente... Põe Então, o assim, solto, ele leva tudo. ele leva tudo. E o móvel solto, você acaba tendo uma identidade. Tipo, você compra uma casa ou aluga que tem planejado, é a identidade do antigo É dono. de quem Não é a fez. sua. Né? O móvel solto, você carrega a sua identidade. Você vai Uhum. estar sempre com os seus Você. móveis. É. Né? Por mínimo que seja, porque às vezes é um móvel de cozinha, alguma coisa assim, ok. Mas assim, o que faz o charme da casa tem a sua cara, tem a sua E identidade. às vezes até o conforto do sofá, porque tem gente que tem sofá e que comprou há muito tempo e fala assim, Sim. não quero desfazer. Você sabe que eu fiz uma assessoria esses dias? Eu acho que ela chegou até aí lá na Casa Verde. E aí, ela tinha um sofá. É. E ela saiu de uma casa dentro do condomínio e foi para um apartamento minúsculo. Nossa, na hora que eu cheguei lá, eu falei, onde eu vou enfiar tudo isso? Até eu fiquei preocupada. E aí ela falou, Bárbara, eu fico sem mesa de jantar, mas eu não vou desfazer do meu sofá. E o sofá dela, claramente, era enorme pra sala. Aí eu falei, ó, então nós vamos colocar uma mesinha pra você e seu filho. Era só os dois. 2 lugares. Quando você quiser um terceiro, que eu falo, às vezes a babá dele Senta tá no aqui, sofá. puxa. Eu falei pra ela, coloca um banquinho na cozinha, arrasta, cabe, a gente encosta a mesinha. Pois ela colocou uma mesinha pequenininha Pra e poder não abriu mão do sofá. Por quê? O sofá era confortável pra ela. Sim, Supria já interessante. ela. Vai muito com os valores. Eu falo quando eu estava estudando, falando das pessoas, né? A gente fala muito do valor. Para algumas pessoas, por exemplo, a liberdade é o maior valor. Para outras pessoas, é o conforto. Para outras, é a economia. Então, é legal conhecer de pessoas para você Sim. entender que é isso. Não adianta você querer colocar outro contexto para ela ali dentro. Se pra ela não vai fazer sentido, ela não vai ficar E feliz. tem gente que valoriza um bom banho. Vai comprar o chuveiro mais caro do mercado, achando, né? Às vezes até tem o melhor banho. E tem gente que não, vai comprar um chuveirinho ali, qualquer chuveiro, Que é e só vai pra- priorizar um sofá ou priorizar um colchão. Eu tenho uma marca de colchão que eu não abro mão. E pra todo mundo eu indico ele e não abro mão, assim. E eu quero que eu tenha, eu quero que minha mãe tenha, eu quero que meu filho tenha. Sabe quando você quer que as pessoas... Porque você Tem marca sabe. de travesseiro também, porque, gente, uma coisa difícil de comprar, né? É verdade. Ô, trem, se tiver, você manda o E link, a você gente vai sabe pôr
por aqui, ó. travesseiro é muito particular, porque tem gente que gosta de travesseiro fino, tem gente que gosta de Sim, travesseiro e alto. tem que, Eu né, sou daquelas que encaixar, gosta porque de travesseiro não sei de o 18 centímetros. quê. Misericórdia. Eu gosto. Imagina, já me deu dor no pescoço. Então, Tem toda uma ergonomia diferente. e aí eu quero que o meu marido e meu filho É um gostem mais- também. um mais mole, outro não. Mas Não, é a mesma coisa colchão, né? Quando a gente vai viajar, a gente não sofre com colchão. Oh. Nossa, eu falo assim, ó, dormir bem é Ou só em sofre casa, ou né? passa muito bem, né? Dependendo do lugar, roupa de cama, o colchão. Aham, é verdade. Eu falei, eu já chego no lugar e falo assim, eu não gostei dessa cortina. Essa cortina pode trocar. Eu não gostei, vambora. Mas, gente, olha só. Por incrível que pareça, a gente falou agora há pouco, parecia muito, né? Falar já 1 hora, nós já passou. passamos de 1 hora. Já falamos. Então, para a gente poder encerrar e deixar aí essa curiosidade para o pessoal depois, né, nos assistir, queria que vocês dessem aí rapidamente uma dica de mercado, de tendência, de maneira geral, dentro da área de interiores, né? O que você tem, 3 coisas rápidas que você pudesse falar. E 3 dicas aí também, ou 3 recadinhos do coração aí para os clientes queridos, que você pudesse deixar também. Então vamos lá, Bárbara 1, B1, B2. Acho que a tendência agora no mercado é... Agora nós estamos na era dos tons terrosos, marrom, os greys da vida, que veio essa mistura do bege com cinza, né? Pra ficar muito forte. Vai sair um pouquinho do cinza que teve tanto. Teve tanto. E com ele, a gente acabou ganhando aí um espaço um pouco maior nessa era dos orgânicos, do estilo boho, né? Porque ele vem acompanhando com pedras, com material mais natural. Né? Então, o natural tá muito é em alta, né? muito em alta. Então, tudo que remete a material natural tá vindo mais em tendência. E tecidos, cortinas com tecidos leves. Então, tudo tá muito minimalista, mas tudo muito numa vibe muito natural, né? Então, acho que isso aí, eu acho que entrou no mercado. Texturas, né? Textura, eu acho que entrou pra ficar, né? A gente viu que nas feiras aí tava assim, ó, muito em alta. Tanto, eu acho que tanto nessa pegada muito natural, minimalista, tanto maximalista tá ganhando um pouco de força, Tá né? voltando. Tá voltando forte, só que um maximalista diferente, numa pegada natural. Eles estão leve, né? abusando dos materiais, mas com uma certa leveza. Uma leveza. Então acho que a tendência nossa é carregar Legal. por isso aí, por Gostei dessas lembranças aí, dessas dicas, porque realmente isso tá bem em alta mesmo. Sim. Obrigada, então, Bárbara. E agradeço. quais são as dicas que você deixa para nós aí como associada a Polo, como parceira também, né, da Bárbara, do movimento desse trabalho em conjunto que vocês fazem, o que Eu fica, acho né? que é o básico, né? O básico que eu falo assim, gente, vai até a loja visitar, vai conhecer todos os produtos. Busquem informações, busquem os parceiros do Polo, porque a gente sabe que eles vão direcionar. Para os profissionais, a mesma coisa, como eu falei, às vezes você não sabe tudo e de repente a gente está à frente para instruir o melhor produto, o melhor serviço, a melhor forma. Então eu acho que isso de modo geral, tanto para profissionais quanto para clientes ali que a gente chama os clientes de porta, pesquisem, né? Um produto, às vezes ele tem o valor agregado, mas você vai comprar um sofá agora, você vai trocar daqui 6 meses, ou você vai trocar daqui 10 anos. Um sofá que você fica durante muito mais tempo, ele já se paga. Eu acho que é uma coisa legal que você falou, explorar, né? Ter essa permissão de assim, tá, por que que esse tá mais caro? Por que que isso... Deixa eu ir lá conversar, deixa eu entender. Porque às vezes o cliente só vai entender depois que comprou. Sim. Então, ter esse timezinho, porque realmente isso faz a diferença no conjunto e na satisfação depois, e apesar né? da correria do dia a dia, os profissionais visitarem mais, né? A gente, assim, porque nós estamos em constante estudo. E para passar para os nossos clientes, a gente passa para vocês também. E aí isso fica com muito mais segurança. E aí vocês transferem essa segurança para o cliente. E o resultado final é completamente diferente. Esperado. Então, nessa era da tecnologia, do celular, da informação rápida, muitas vezes não faz sentido. Então, procure as lojas físicas, né? Procurem as lojas, os parceiros ali para entender.
o que você vai oferecer para o cliente, né? Sim. E sempre Nós não vamos transitar para o mundo totalmente online. Exatamente, não tem como. Não tem como. Então, muito Mas é obrigada, gente. Eu fico feliz de estar aqui com vocês e ter esse tete-a-tete pessoal, assim, né? Para nós estarmos aqui conectadas, né? Apesar do pessoal assistir a gravação. É muito legal a gente estar falando disso, do físico, Sim. do contato, do ir ver. Isso dá diferença, Faz né? muita diferença. E a gente conta com vocês para isso, né? Estamos aqui como polo, como parceiros, com os profissionais que a gente tanto gosta de trabalhar. E muito obrigada aí por disponibilizar o seu tempo, A o gente seu que tempo agradece. também, Bárbara, para a gente bater esse papo legal que foi longe, hein? Foi. Obrigada. Eu agradeço vocês. Falei, daqui a pouco o Otávio vai pular da cadeira.